Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense, principalmente sobre negociações de jogadores. Mas antes de a gente falar um pouquinho aqui, sobre jogadores que podem sair, jogador que pode chegar, a gente vai estar pedindo sua ajuda. Para você se inscrever no canal, compartilhar nosso vídeo com seus amigos tricolores e ajudar o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. Está com a meta agora de chegar aos 8 mil inscritos, então com a sua ajuda com certeza nós vamos chegar lá. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando um pouquinho, né, de uma notícia que a gente deu aqui ontem, mas parece que o negócio não evoluiu, né, que é sobre Jader Quiñones, o jogador colombiano que, segundo, né, falava que o Fluminense tinha uma negociação com ele, estava próximo de um acerto. Ontem o jornalista Vitor Lessa apurou a informação e falou que o Fluminense não vai acertar com o jogador. Houve-se o interesse do Fluminense, contato, né, para saber informações sobre o jogador, porém o negócio não avançou. Então o Fluminense não mantém negociações com o Jader Quiñones. Era um volante do América de Cali, ela até viu alguns números dele, parecia um jogador promissor, teve até passagem pela seleção de base da Colômbia, só que parece que esse negócio não andou e o Fluminense não vai continuar negociando com o Jader Quiñones. A notícia, né, que ele chegou aqui no Brasil, lá da Colômbia, que o jogador realmente tinha negociação avançada com o Fluminense, que o América de Cali compraria o jogador e repassaria ao Fluminense. Porém, as apurações daqui dão conta que não é verdade isso, houve sim um contato, mas no meio do caminho o Fluminense acabou desistindo da negociação. Então o Fluminense continua buscando um volante, né? Tem um volante uruguaio que não tem interesse. Eu vou até estar gravando um vídeo mais tarde falando sobre esse interesse do Fluminense nesse volante uruguaio do Nacional, né? E a outra informação também desse vídeo aí é um pouquinho, né, mais detalhada, que é sobre Alexander. Alexander, jogador do Fluminense, né, promissor demais. Ontem saiu notícias de jornais franceses falando sobre o interesse de dois clubes franceses em Alexander, Mônaco e Olympique de Marseille. E também falou que clubes italianos têm interesse no Alexander, que seria o Napoli e a Roma. Porém, os franceses, né, chegariam com esse aporte financeiro a fim de contratar o Alexander, algo em torno de 10 milhões de euros. Então, o Alexander poderia deixar o Fluminense e seguir rumo à França, o Olympique de Marseille ou o Mônaco. E que os clubes realmente têm muito interesse no volante brasileiro, que tem muito promissor e tal. Qual que é a minha análise dessa questão dessa negociação do Alexander? Primeiro ponto, eu acho que o Fluminense, se chega a essa proposta na casa de 10 milhões de euros, a situação do Fluminense ter que bater meta de venda de jogadores, eu acho que o Fluminense acaba aceitando. É o ideal? Para mim não. Eu acho que o Alexander vale mais do que 10 milhões de euros, tendo em vista que, olha as negociações que a gente vê acontecendo. Por exemplo, Fabrício Bruno realmente, 15 milhões de euros para o West Ham. O Alexander é muito mais promissor que o Fabrício Bruno. E até algumas negociações que a gente dá uma olhada lá atrás, por exemplo, Kaique, que saiu por 10 milhões de euros, Matheus Martins, que saiu por 9, jogadores esses que eram promissores, mas tinham poucos jogos no profissional. O Alexander tem mais jogos no profissional, por exemplo, do que Kaique. Tinha quando o Kaique foi vendido para o Manchester City. Então eu acho que é uma negociação que o Fluminense deve pensar melhor, mesmo precisando do valor financeiro. Acho que o Fluminense, uma negociação pelo Alexander tem que ser um valor mais alto, até porque a gente sabe qual que são os moldes normalmente de uma negociação do Fluminense. Se vende por 10 milhões de euros, vai ser uns 7 milhões fixos e mais 3 milhões em bônus, não sei o que. Então eu acho que não seria um bom negócio para o Fluminense. E o segundo ponto também que a gente precisa destacar imagina, hoje a gente trabalha com uma possibilidade muito grande de perder o André. Então é quase certo que o André vai ser nessa linha de transferência. Só falta saber mais ou menos o destino e qual vai ser o valor dessa negociação do André. A gente perde André e Alexander. Como que seria essa reposição? Porque todo mundo, e eu inclusive enxergo isso, que o Alexander vai ser o substituto natural do André. O André vai sair, o nosso meio de campo, a princípio, se não chegar nenhuma contratação, vai ser Alexander e Martinelli e bola para frente, né? Enquanto o Diniz vai assistir um pouquinho com o Lima ali, mas depois vai cair na real e vai perceber que o Alexander é muito mais jogador que o Lima e vai assumir a titularidade. Inclusive, eu acho que o Alexander, pelas últimas atuações, vai recuperar a titularidade já nesse jogo contra o Alianza Lima, né? Então é bastante aguardar para ver como que vai ser. Só que eu acho que uma negociação por 10 milhões de euros juntamente com o André não seria muito legal para o Fluminense, não. Se essa proposta subir, o Fluminense conseguir alcançar um valor maior, sabe que o Fluminense realmente tem dificuldades financeiras, sabe também que se chegar uma proposta na casa até dos 10 milhões de euros, a proposta para o Alexander vai ser muito vantajosa e ele meio que vai querer também ir, né, por imagina, jogar na Europa, que a maior parte dos jogadores do Brasil hoje querem jogar na Europa, jogar na França, que tipo assim, não é uma liga top, mas é uma liga ali que
tem muita gente de olho, muita gente observando, ainda mais pelo sucesso do PSG, Mônaco e Marseille. São os times que ficam tentando ele bater o PSG, então ele vai ter um destaquezinho legal. Mas pro Fluminense eu não sei se a negociação seria tão interessante nos moldes que foram falados, né? Tipo assim, se tiver também proposta de Napoli, Roma, é bom que aumenta um pouco a concorrência e pode subir um pouco o valor do jogador, né? E também jogar na Itália, para mim, eu acho mais atrativo do que jogar na França, mas a gente precisa observar ainda. O Fluminense que tem 90% do Alexandre numa venda, o Fluminense ficaria com 80%. Então, vamos ver como que vai ser o desenhar, né? E também agora tá próximo de abrir a janela de transferência, né? Falta pouco mais de um mês para abrir a janela de transferência, então muitos rumores e boatos vão sair. Basta a gente ficar acompanhando dia a dia cada notícia e trazer aqui para você para falar nossa opinião, o que a gente acha, e deixa nos comentários. Você acha que essa saída do Alexandre seria uma boa para o Fluminense? Então, esse é o vídeo de hoje. Ainda mais tarde eu vou estar gravando um vídeo sobre esse volante uruguaio, né, para falar mais sobre o jogador. E então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, deixa seu like e saudações tricolores e até a próxima.